E o Aero Lula? Não, o Desce a Letra Show primeiro, tá bom? É isso aí, né, pessoal? Aparentemente, o Desce a Ficha Show, a ficha, tá caindo, né? Vamos ver aí. Tá lá, Gaio Fato, Load Comics, Cauê Moura e o David Decache. Não sei quem é esse David Decache, não. Davi De Traz Castro, um, pô, David traz um Decache? áudiozinho pra gente o aqui. economista do PSOL. Economista do pessoal? É? Então vamos ver aí. Tava lá hoje no Dessa Letra Show, vamos ver o que deu. Cara, eu tive exatamente, eu vou recuperar tudo que é a conversa de 2015. Foi exatamente o mesmo papo. Porra, Davi, tu não entende porra nenhuma de política. Jogada genial aqui que a gente fez, porra. Daqui de 2015 pra frente é revolução. Olha a revolução aí, Foi ó. golpe. Porra. Sim. Os meses que estão falando dessa parada, Gaiofato. É foda, né? Sim, sim. Mas vambora. E é bizarro, né, ver, porque boa parte do que está sendo deliberado no arcabouço fiscal, e é muito problemático ver que a linha ideológica e política que o governo está colocando, que é a linha do não, era o que dava para fazer, né? Dentro dessa conjuntura, dessa correlação de forças, era isso que tinha disponível nesse momento. E aí você percebe vários problemas, né? Primeiro, durante a época da transição do Bolsonaro para o governo Lula, houve, por parte do Senado Federal, a possibilidade de apresentação de um novo projeto fiscal para o Brasil, e esse projeto poderia ser apresentado até agosto. Agosto, sim. Até agosto. Então, tipo, não foi o Congresso que soltou o arcabouço fiscal. É algo advindo do nosso do Fernando Henrique Cardoso da esquerda, né? Que é o Fernando Haddad, que aí veio. Não é, pô, é isso, né? Licenciamento da USP para dar aula no INSPER significa alguma coisa, né? E Mas aí... tem uma diferença aí, cara. Um é FH com C, o outro é FH sem C. Exatamente, exatamente. Só isso. É o velho barbudo falando, né? Se repete sempre primeiro como tragédia, depois como farsa, né? É isso. Por favor. Não, e aí era só isso. E aí o governo está se articulando a partir dessa iniciativa de falar que era o que dava para fazer naquele momento, era o que tinha para fazer, era o que tinha para hoje. E aí, nessa perspectiva de é o que tinha para hoje, você fala assim pro povo: ó, galera, é o que dá, né? Vamos aceitar, vamos fechar, vamos balançar a cabeça Só e falar: aceitar. o Congresso é muito conservador, é muito reacionário, é muito isso, muito daquilo. E aí você tem primeiro, né, uma posição que é uma posição completamente entregue, né, que tá dizendo, né, batendo na cara, ó, galera, nós estamos desmobilizando a classe, porque é isso que dá para fazer. E aí o outro ponto é de ter essa perspectiva idealista, né, uma perspectiva que é oportunista, de falar: não, mas veja bem, eu como pessoa, eu como teórico, eu como pensador, não votaria nisso. Mas como é o que dá para fazer, eu vou votar nisso. Não, Isso é derrotista porra, pra parça, caralho. é de brincadeira, né? Porque aí a pessoa fala uma coisa dessa e fica nessa de não, mas isso não vai acontecer. É igual o Davi falou: não, eles não podem fazer isso, né? Não seria legal. E estão indo, né? E aquilo que o Ricardo Salles falou lá no começo de 2020 de passar a boiada, é isso. Talvez essa porteira de boiada agora tenha diminuído essa saída. Mas a porteira continua aberta. E estão passando. E está passando. E aí o problema é que você vende esse discurso de que é impossível realizar outra coisa porque não tem possibilidade. E o que a base governista está fazendo? A base governista está dizendo: ó, o povo mobilizado? Não. A institucionalidade é o que tem de disponível. É o Congresso, é o Senado. Aí você acredita num grande democrata como o Arthur Lira, né? Sim. Esse homem aí que é realmente uma expressão do desejo magnânimo da classe trabalhadora de se libertar, né? Dessa coisa inacreditável que é a democracia proletária. Então os caras estão... É igual a Simone Tebet virou e falou: o Haddad está colocando uma granada sem pino no colo. Porque dentro dos vários elementos do arcabouço fiscal, tem alguns deles que nem no médio prazo, no curto prazo, podem significar uma crise política para o governo e levar o governo a um novo impeachment. Então, eu queria fazer essa pergunta, se isso estava se desenhando, porque se a gente está E basicamente aí? Dali.
Pô, vou voltar aqui. F-som. Vou voltar de novo na explanação aqui, tá, gente? Desculpa. Ó. O negócio é o seguinte. Se tu quiseres, antes de começar, eu deixei um videozinho do Ciro explicando para eles Tá, vou colocar. durante a campanha, tá? Vou colocar aqui, ó. Ai, meu Deus. Deixa eu respirar aqui. Bom, outro espanto. Vou colocar. Muito obrigado, viu, Sara? Nossa, eu tô até respirando aqui porque meu instinto é tiltar, mas eu não vou tiltar. Não vou tiltar. Eu vou falar com calma. Foi uma declaração recente do Lula. Bom, outro espanto foi uma declaração recente do Lula dizendo o diabo dos banqueiros que ele tanto beneficiou. Solta aí, diretor. Esse dia eu fiz reunião com alguns banqueiros importantes, eu falei, pô, vocês não pensam no povo? Vocês não pensam na pobreza? Vocês não pensam no povo que está na rua? Vocês não pensam no povo que está sem comer? Só querem ganhar dinheiro? Ah, não. Não. Eu, na verdade, é o seguinte, eu quero... Banqueiro não vota em mim. Banqueiro não vota em mim. Eu tenho certeza que não vota em mim. Sabe, mas essas pessoas não podem ser ignorantes de quererem só acumular riqueza. Ah, o fulano de tal é o mais rico do mundo, tem 50 bilhões de dólares. Ah, o outro tem 70 bilhões, o outro tem 50. Para quê? Para que você vai gastar no quê? Para que você quer acumular tanto dinheiro, imbecil? É muita lambança, é muita lambança. Eu costumo fazer críticas com muita responsabilidade. E eu levantei na Secretaria do Tesouro Nacional, órgão do Ministério da Fazenda que eu ocupei, números. Quanto dinheiro público o Lula transferiu para os banqueiros no período que ele deu as cartas na vida brasileira, 4 mandatos, e quanto dinheiro o mesmo Lula, pelo mesmo período, com os mesmos fatores de atualização para descontar a inflação e fazer um número atual, ele transferiu para os pobres. Pois anote aí, meu irmão, e veja se isso é fato ou não. O Lula, que está com essa lambança toda aí, mentindo descaradamente, porque, enfim, perdeu completamente o escrúpulo. O Lula transferiu para os bancos 4 trilhões e 88 bilhões de reais a valores de dezembro passado, quando eu levantei esse número. 4 trilhões com T de tapioca e 88 bilhões de reais foi o que o Lula transferiu para os bancos. Pois bem, o mesmo Lula, no mesmo período, com o mesmo fator de atualização, transferiu para os pobres, nos programas de transferência de renda, 332 bilhões de reais. Entendeu? 4 trilhões para os banqueiros, 332 bilhões de reais, com B de bola, para os pobres. Como nunca ninguém tinha feito nada pelos pobres no Brasil, o pouco que o Lula fez, comparado com o que ele transferiu para os banqueiros, pareceu muito. Ainda está aí hoje muita gente com essa memória afetiva que ele deu e tomou de volta, porque quebrou o Brasil com a Dilma, quebrou a economia brasileira, aloprou o desemprego de 5% para 12%, está por aí o desemprego até hoje, aprofundou a informalidade, triplicou a dívida pública no período que estava aí, enfim, mas fez a farra nacional consumista. E fica com essa lambança toda. É difícil acreditar em qualquer palavra que Lula pronuncia nessa entrevista. Primeiro porque eu conheço bem o Lula. E ele não é esse homem todo para passar pito, sabe, em banqueiro. Dizer que disse isso, disse aquilo outro e tal. Ele nunca fez isso. Pelo contrário, essas reuniões que ele disse que fez foram todas escondidas. Segundo, porque é mentira que os banqueiros não vão votar nele. É só ver essa manchete recente. Lula tem apoio do mercado financeiro, segundo Bloomberg e Financial Times, 2 órgãos de imprensa internacional. Sabe, que não cai na manipulação, na mistificação, na compra, no suborno que estão acontecendo aqui. 2 fontes das mais confiáveis do mercado financeiro. Bom, esse apoio é mais do que justificável. É só a gente lembrar, volto a dizer, que nenhum outro governo deu mais dinheiro aos bancos do que o governo Lula. E nem sou eu que está dizendo isso, é outra fonte confiável, o jornal Valor. Vamos lá, mostra aí, por favor. Bancos lucraram 8 vezes mais no governo de Lula do que no de FHC. 8 vezes mais. Perceberam? O governo do Fernando Henrique, neoliberal até a medula, deu 8 vezes menos lucros aos banqueiros do que o governo dito de esquerda. Lula e o PT são isso. Eles representam um esquerdismo de goela,
baseado naquela máxima de que uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade. Se o Lula tivesse mesmo qualquer mínimo conflito com os banqueiros, como explicar o compromisso, agora vamos falar de futuro, como explicar o compromisso do Lula, que o PT já assumiu publicamente, de nada mais, nada menos, manter a atual diretoria, o atual presidente do Banco Central, e, portanto, a mesma política econômica que está aloprando a taxa de juros. Ora, vamos catar coquinho? Aqui não, né, Jacaré? Né? Bom, fala... Vai que é tua. Vamos lá. O que eu tava falando é o seguinte, pessoal. Fausto Oliveira, grande Fausto Oliveira, ele pegou a minha alma e ele fez um cafuné na minha alma. Então, por isso, eu não vou tiltar com os meninos dessa letra show, né? Eu não vou tiltar com os meninos dessa letra show, né? Porque são esses fulanos aqui, ó. Cauê Moura, Lodi, grande Lodi, David e o Gael Fato. Eu não vou tiltar, porque agora eu tô calmo, né? Agora eu tô calmo. Porque o Fausto falou assim, mano, pensa pelo lado bom. Antigamente, durava 6 anos pros caras entenderem as coisas. Agora dura só 6 meses, né? Então, assim, qual era a nossa grande diferença com vocês durante anos? Anos explicando. Lula não é solução para Bolsonaro. Lula e PT faz parte do problema Bolsonaro. Essa era a nossa grande diferença. Que vocês chamavam de neofascismo, neonazismo, né? Linha auxiliar do bolsonarismo. De tudo quanto é nome, de tudo quanto é violência política, vocês fizeram contra a gente. Tudo quanto é violência política. Quando a única diferença que a gente tinha era essa. Lula e o PT não é solução para Bolsonaro. Lula e o PT são parte do problema chamado Bolsonaro. E a mesma crítica eu faço para inverso agora, tá? Mesma crítica que eu faço inverso. Bolsonaristas que estão me ouvindo aí. Bolsonaro não é solução para Lula e o PT. Para os problemas que o Lula e o PT trazem para a sociedade. Bolsonaro não é solução. Você não arruma uma merda cagando em cima da merda. Isso não existe, gente. Tá ligado? 2 merdas não faz uma limpeza. Não faz limpeza. Acabou. Sabe? Então, assim, que bom. Vou abrir a tela de novo. Que bom que Cauê Moura, Load, David e Gustavo estão caindo a ficha agora. Inclusive, pode até mudar o nome do podcast. Agora pode ser Desce a Ficha Show. Porque tá caindo a ficha. Vocês estão vendo agora que, na verdade, não é a gente que é neofascista, não é a gente que é neonazista, não é a gente que é linha auxiliar de ninguém. O que a gente está falando é o que vocês estão percebendo agora. O que interessa para a vida do povo, e o que a gente já está falando há mais de 6 anos que a gente está falando, pessoal, ó, Bolsonaro não tá aí à toa. Só que ainda tem um resquício ainda, né? Tem um resquício ainda. O Bolsonaro, o Lula não ganhou a eleição. Isso eu posso afirmar com categoriamente. Ele não ganhou a eleição. Foi o Bolsonaro que perdeu. Isso é um fato. Quanto mais rápido vocês aceitarem isso, melhor vocês vão parar com essas ilusões de vão pra rua. Vão pra rua? Quem é que vai pra rua o quê? A maioria das pessoas votaram em negação ao Bolsonaro e não apoio ao Lula. As pessoas também não gostam. As pessoas votaram no Lula com uma mão no nariz, com nojo. As pessoas que votaram no Lula, a maioria votou com nojo do Lula. Nojo. Votou em negação ao Bolsonaro. E essas pessoas não vão se mobilizar pra ir pra rua porra nenhuma, porque não apoiam o Lula. Simplesmente votou em negação ao Bolsonaro. E o governo Lula, negão, é isso aí. É disso aí pra pior. É o que tem pra hoje. Então, assim, acorda desse sonho, desse rolê lisérgico que vocês estão, tá ligado, mano? O PT é isso aí. E se vocês continuarem apoiando esse tipo de governo e não fazer uma oposição que presta a esse tipo de governo, a extrema-direita vai voltar e vai voltar com mais força. Ô, Tami, eu já discordo de você. Vai. Pra mim, esses comunistas aí tudo merece tapa na cara mesmo, tá ligado? Porque, cara, eles sabiam exatamente tudo isso que você tá falando.
Tudo isso aí que você disse e tal, cara, desde o tempo do rompimento do PSOL lá atrás, eles já tinham plena consciência. O que aconteceu na última eleição, e que a gente falava isso, que eles chamavam a gente de fascista, que tentavam jogar a gente lá para a extrema-direita, fizeram tudo isso a todo custo, com plena consciência, exatamente de eles sabiam o que era um PT. Tanto que agora, já no primeiro momento, eles já começam tentar fazer essa oposição de esquerda. Então isso aí, na verdade, não passa de puro oportunismo, né? Os comunistas de apartamento gostam de taxar qualquer um de fascista, o Ciro estava atrapalhando naquele momento lá, então tome-lhe, entendeu? E não interessa. Eles tinham consciência da merda que eles estavam fazendo, eles sabiam que eles estavam cagando na sala também. É só teatro isso E aí, aí, então. é teatro, completamente teatro. Aí agora eles já começam a tentar reconstruir agora, porque para eles também é muito mais estratégico você fazer uma oposição pela esquerda do PT do que fazer uma oposição ao Bolsonaro. Aí, entendeu? Do PT, eles estão, nossa, a gente quer... Eles vão conseguir um caminho melhor para crescimento, para ampliação da base deles. Tanto que você vê que quem votou lá contra o arcabouço fiscal foi exatamente o próprio PSOL. O Davi De Castro, que está aí, ele é o economista do PSOL. O Jones Manuel tá falando esse discurso que o Gaiofato parece que finalmente conseguiu emular e reproduzir, né? Porque só assistindo muito para ele conseguir reproduzir. Eu acredito que ele não tinha noção. Talvez ele e o Cauê Moura aí do grupo dos burrão, mas eu ainda acredito que eles têm a consciência do que eles estavam falando. Então, cara, pra mim é tapa na cara desses caras aí que dissimularam a parada todinha, sabendo a bosta que eles estavam colocando lá, por questão de estratégia política, simplesmente, entendeu? E a gente falou, cansou de avisar, é isso aí mesmo. E o Gaiofato ainda fica nesse papo de que, é o Haddad, a culpa é do Haddad, não sei o que lá e tal. Ainda joga isso aí, mano. Isso aí é ainda canalice. pra tentar... Isso é canalice. Ah, velho. Gaiofato Haddad é o caralho, Haddad mim... tem chefe, porra. Não, pra mim não engulo não isso aí. Desculpa, Fausto Oliveira, esse carinho não chegou na minha alma, não. Eu tenho pena da audiência deles. Puta que pariu. O chat do Dessa Letra Show? Eu tenho pena da audiência do Cauê Moura, eu tenho pena da audiência do Gaiofato, entendeu? Porque enquanto a gente estava tentando explicar o que hoje eles estão tentando usar, né? Como se fizesse parte deles e não faz. Enquanto a gente estava tentando puxar as pessoas, inclusive as pessoas que eles não gostam. Enquanto a gente estava tentando ali na meiuca trazer todo mundo para um ponto em comum, entendeu? Eles estavam reagindo ao Ciranha e tirando onda com a cara de um artista que é tímido. Literalmente, né? Sabe também, quando uma pessoa chega para ti e fala assim, ó, confia no meu ideal, eu tô fazendo isso por ti porque eu sou muito boa, até porque eu recebo em dólares. Sabe? Quando isso acontece também, a gente tem que sempre ficar com uma pulguinha atrás da orelha. Entendeu? Tem que sempre ficar. Sabe? Não adianta chegar agora, ai, olha, eu tô arrependido. Vocês fizeram um mal para a juventude que segue vocês de um jeito. É verdade mesmo. Vocês fizeram essa juventude entrar numa de que agora eles estão até defendendo o Lula nas coisas que o Lula fala, cara. Fizeram um mal gigantesco para a juventude que segue vocês. Eu tenho pena da audiência de vocês. É isso. Palavras duras, hein? E o Jones Manuel, assim, ó. O Jones Manuel, ele ficou